isso. Então você não tem mais como ter esse tipo de corrupção que é do varejo, que é aquele que todo mundo faz, né? O que acontece hoje com a questão do sistema eletrônico? Ele é possível de fraude? Eu acho que a Justiça Eleitoral cometeu um erro de sempre dizer que a urna eletrônica era inviolável. Não existe sistema inviolável. Qualquer sistema pode ser violável. Se o Pentágono, a Casa Branca, ela é invadida, né? Tem hacker, tem toda aquela situação, então todos os sistemas têm possibilidade de fraude. O que acontece é que hoje, para ter uma fraude no sistema de urna eletrônica, você tem que combinar com todos os juízes, tem que ser um sistema muito mais sofisticado e muito mais difícil, consequentemente. Primeiro, a urna eletrônica ela não está online. Você não está votando e os dados estão sendo transmitidos. Ela tem um chip de cada urna, que é transmitido depois. Ele só vai pela internet quando ele vai ser transmitido para a Justiça Eleitoral. Então, não é um sistema que fica aberto, que qualquer um pode entrar. Mas, no processo de alimentação das urnas, poderia ter alguma forma de fraude, né? Agora, o que eu digo é, o sistema de urna eletrônica é bom, não tem como a gente voltar para a cédula, é impossível pensar nisso, só que nós temos que ter mais mecanismos de transparência e controle do programa de urna eletrônica. É isso que a gente debate hoje. Os partidos e a OAB a eles é permitido fazer a fiscalização, mas isso tem que ser aberto a mais organizações para participarem. A Justiça Eleitoral faz agora anualmente, fez ano passado, fez esse ano, ela abre o sistema para que hackers possam analisar e apontar possíveis falhas que existam no sistema. Então, esse processo é um processo, a Justiça Eleitoral hoje começa a pensar mais nisso, a ser mais aberta, e eu acho que com isso a gente vai ter formas de mais pessoas fiscalizando para que se possa evitar qualquer tipo de fraude que possa acontecer. Tem uma discussão, o TSE não gosta da ideia de imprimir o voto, porque tem uma coisa que eu sempre digo, vocês nunca vão ver um candidato que perdeu a eleição. O candidato sempre foi roubado. Não é? Não, mas tinha um nome parecido com o meu, desviou meu voto para lá, e tinha o meu número, sempre tem alguma coisa assim. E aí, o que vai acontecer é que o dia que você imprimir voto, a quantidade de gente pedindo recontagem de voto vai ser uma coisa absurda. Então, o TSE foge da impressão de votos exatamente por esse problema. Só que, eu acho que esse é um ponto que é inevitável. Já pela segunda vez, já se aprova a lei para impressão do voto, e o Supremo acaba derrubando de novo, por pedido do TSE, mas eu acho que vai ser inevitável ter a impressão do voto, para que você possa, pelo menos que por amostragem, fazer checagem para verificar se realmente as urnas estão funcionando. Agora, só a impressão não resolve o problema, porque se houve um desvio na forma de votação, isso já aconteceu antes da impressão. Então, por isso que o sistema precisa estar muito bem fiscalizado, checado, para evitar que se possa inserir qualquer forma que possa desviar o voto. Então, a forma de você auditar isso é ter pessoas. Tem um engenheiro da Unicamp, junto com um da UNB de Brasília, que fazem esse trabalho. Eles, inclusive, estabeleceram lá uma forma, um aplicativo, para você postar fotos dos BUs, o boletim de urna, para você poder fazer uma fiscalização paralela e detectar se tem alguma falha, alguma fraude. Então, esses mecanismos que eu acho que a gente tem que ir aprimorando, de forma que a gente possa evitar que o voto impresso ou diretamente na urna, simplesmente, ele possa ter alguma fraude. Então, eu acho que não dá para voltar para a cédula de papel, mas também a gente precisa ter mais fiscalização na urna eletrônica. Vamos mais uma rodada aqui, então. Obrigado pela presença. Tá, então, Paulo Camolese, mais alguém? Depois ali, então, tá? Fernando ali atrás.
Só espera o... Boa tarde, doutor. Sou Paulo Camolese, já estive vereador na gestão passada aqui. Quero aqui agradecer mesmo de coração, primeiramente a Deus, por existir pessoas como o senhor, né, que se doa, né, voluntariamente para um mundo melhor. Eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa forma de trabalhar. Nós aqui, desde 2006, né, eu e Totó, né, a gente criou aqui o grupo do mandato coletivo, né, e nós continuamos com este grupo. Nós fizemos esse processo enquanto vereador aqui, trabalhamos mais ou menos com uns 10 grupos em comunidade, num processo de consultar os projetos que iam ser votados. A gente procurava consultar o povo a forma de se votar, né? Então é um processo interessante, mas o que a gente vê no povo ainda existe aquele interesse particular, né? O interesse particular. Você chama o povo para a reunião, né? Vem, então ele traz uma necessidade particular dele. Se você resolver, você é bom. Então você resolveu, ele não volta mais. Não são todos, né? E se você não resolver, você não é bom, você não serve, né? Mais ou menos isso. Essa é uma dificuldade que a gente teve. Também nós trabalhamos com essa proposta de mandato coletivo 2 anos de permanência só. Isso é um compromisso que a gente assumiu, né, junto ao grupo. De que forma? Faz o mandato, dentro do primeiro mandato a gente já vai preparando um substituto, né, para vir no segundo mandato concorrer junto, né? Nós tivemos a experiência, né, conseguimos colocar 4 candidatos concorrendo, um foi eleito, teve um lamentável acidente aí que não deu certo, mas o que a gente viu que outros não conseguiu, né, se destacar, né, por conta desta falta de interesse do povo, de não valorizar. A pessoa é líder da comunidade, com apoio, né, muitas vezes até da igreja, e não conseguiu ir, acredito que, não sei, é uma dificuldade tremenda, né? Agora, pergunta, o senhor que tem toda essa experiência aí, né? O que fazer para que haja uma mudança? No que investir para que haja uma mudança mesmo concreta em cima disso? Pode perguntar. Meu nome é Cristiane, né? Eu sou leiga em tudo isso aqui, né? Estou começando agora, mas tem uma questão que eu estou vendo muito, né? Principalmente na internet. Como que o partido ele lança um candidato, né, à reeleição da presidência, se o candidato não está preparado, né? Se ele não sabe quem é o seu ministro, se ele não sabe quem são as pessoas que estão ao lado dele, né? E o partido vai, né, relança esse presidente. Por quê? Porque é vantagem para o partido uma pessoa que possa ser manipulada dentro, porque eu estou vendo, assim, um pouco que eu estou vendo dessa política que está agora. O partido vai e está vendo, tem um candidato, né, que eu não quero citar o nome, mas ele é leigo a tudo isso, ele está com propostas que está deixando, assim, eu principalmente absurda, né, com o futuro dos meus filhos, dos meus netos que virão, que estão aí, né, com essa liberdade que está tendo, né. Aí o partido lança, né, o candidato e como que fica? Porque ele pode ser manipulado, através do partido, o partido está elegendo ele, né, por isso, porque ele pode estar sendo manipulado. Mais alguém? Então, nós temos 2 lá no fundo e depois aqui. Boa tarde, meu nome é Luiz Franzin. Eu queria questionar sobre a participação do Estado
Luiz Franzin. A participação do Estado em todo o processo eleitoral. Uma delas é assim, o financiamento dos partidos. Não seria mais interessante que os partidos conseguissem o seu financiamento privado, não através de doações, através de ter associados, e o Estado sair totalmente do processo? Aí você teria o cidadão, que é o associado, ele não cobraria mais esses partidos, ele faria parte, mas ele não se engajaria mais na política, porque ele é não obrigado, mas ele estaria doando para sustentar o partido, então ele exigiria dos seus representantes um trabalho melhor dentro da... Obrigado. Meu nome é Regina, eu sou uma liderança do bairro rural. E muitas pessoas perguntam para mim em quem votar. E a maioria são produtores, pessoas, porque a política em si ela não investe no rural. Então, é um povo bem esquecido, né? Eles não acreditam em mais nada. A única coisa que eles perguntam para mim, como que faz para anular o voto. Então, eu gostaria, assim, de repassar para eles um momento tão difícil que está vivendo o nosso país, né? Ok. Pois não, Luiz. Fala no microfone, senão... Só colocando uma questão, que nem quando a gente não tem essa participação do Estado, mas você vê hoje dentro do Congresso, pelo menos de acordo com uma reportagem que saiu do Estadão, nós temos 4 grandes bancadas que quase que controlam o Congresso Nacional, né? Uma de funcionário público, outra é do agronegócio, que não é independente de partidos. Até o agronegócio tem a FDA, parece, a Federação dos Produtores de Agronegócio, que são partidários, que frequentam essa instituição. Outra, acho que seria a da Bala, que saiu no Estadão, e a última não saiu ainda, ou saiu, eu não vi ainda, mas eles colocaram 4 grandes bancadas, que elas devem ser financiadas, acredito eu, por eles próprios. Ok. Pois não, Paulo. Só quero dizer que aqui, do mandato coletivo, nós estamos em 6, né? Eu, Estorel, Júlio, Juan, Totó e o Franzin. Nós fazemos parte deste mandato coletivo. Estão muito bem acompanhados. É interessante, Paulo, essas experiências. Vocês não escreveram sobre essa experiência? Eu acho que seria interessante escrever, porque tem muita gente fazendo isso, né? E é bom conhecer essas experiências, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? Tem as dificuldades, tem os problemas, mas me encanta muito essa possibilidade, né, de você fazer mandato coletivo, até porque a gente tem que pensar, quando você faz partido, você faz nesse sentido, né? Grupo onde você vai conquistar o poder, política é poder, então você vai conquistar o poder para fazer transformações, para fazer mudanças, melhorar a qualidade de vida da população, da sua comunidade. Quem pensa individualmente, né, o que você estava falando, as demandas que vêm é o cara que quer, eu quero um ponto de ônibus em frente à minha casa, eu quero asfaltar minha rua, eu quero resolver o problema do buraco. Toda vez que você vai discutir problema coletivo, tem as pessoas que vêm discutir os seus problemas pessoais. No condomínio é assim, né? Quem mora em prédio, você chega lá para discutir o assunto, não, eu estou aqui porque tem um vazamento no meu apartamento, né? Senão não vou, não quero nem saber, vocês se virem aí e resolvam, né? Aliás, eu esqueci de dizer que eu sou síndico também, tá? Exatamente. Então, é exatamente isso. As pessoas não descem para a reunião do condomínio, né? Não, deixa que os outros decidem por mim, resolve, eu pago o condomínio para não ter trabalho. E aí depois só reclama.
Então, é exatamente isso. Eu digo assim, eu acho que o grande problema do capitalismo é o individualismo. Né? É a pessoa ter que se preocupar consigo mesmo. Porque ela quer ter um celularzinho bom, quer ter um carrinho bom, uma casa. E isso traz a necessidade de trabalhar muito, né? Acumular riquezas, né? É isso, é você dar trabalho, não é uma coisa simples. Então, você tem que ter uma vida que possa te propiciar qualidade de vida em todos os sentidos, inclusive na participação. Porque eu acredito que nós estamos aqui com uma missão. Né? Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Então, como é que eu vou cumprir essa missão? E acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Então, se a gente pensar só no interesse pessoal, a gente não vai olhar para a comunidade. E se a gente não resolver o problema da comunidade, a comunidade vai ficar doente. A comunidade vai ter problema e nós não vamos conseguir resolver os problemas. Né? Se o saneamento não está ali funcionando, todo mundo vai ter problema, né? E você não consegue resolver a sua coletividade. Pensar no individual não resolve nada. Então, por isso que a gente tem que pensar de forma a trabalhar e resolver os problemas coletivos. E como é que a gente resolve isso? Essa é a sua pergunta. Como é que a gente consegue estimular as pessoas? Bom, o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso. É discutir como é que a gente vai provocar as pessoas, e nós aqui somos agentes transformadores. Né? Como é que nós vamos transformar a nossa sociedade? Como é que nós vamos transformar a nossa comunidade? Alcançar essas pessoas, levar algum alento e levar a expectativa de que a gente pode fazer mudanças. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui hoje é isso. Como é que a gente faz transformações? Né? Aquela velha história. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, mas se juntar, o bicho some. Não é assim? Então, nós temos que nos juntar para poder ir em cima desses problemas e resolver esses problemas. E só desse jeito é que a gente vai conseguir resolver. Conseguindo juntar as pessoas, conseguindo que a gente tenha uma ideia coletiva, né, para resolver esses problemas e trabalhar de forma coletiva. Se a gente conseguir, a gente vai ter sucesso. A gente resolve todos os problemas? Lógico que não. Até porque a gente está aprendendo. Com certeza, se você, hoje, a hora que você juntar a sua turma para discutir os assuntos, se você olhar a primeira vez que vocês se reuniram, a diferença é monstruosa, é enorme. Né? Eu muitas vezes vejo, quando você olha para trás e você fala assim, puxa, e às vezes em casa a gente pensa isso. Né? Eu tenho filhos e às vezes você pensa que você trabalhou tanto, falou tanta coisa e não mudou nada. Né? Aí você vai conversar e eles começam a te falar, mas você sempre fala isso, fala aquilo, você vê que você plantou, né? Que você não está jogando pérolas aos porcos, que isso vai ter um resultado. Né? Ao fim, quando você passa o tempo, você olha e fala, não, alguma coisa eu consegui semear, eu consegui plantar. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ter essa expectativa de fazer a transformação. Nós somos agentes transformadores. Às vezes a gente não transforma no momento. Por quê? Porque a conjuntura às vezes não permite. Né? Hoje nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. É difícil você dialogar com as pessoas sobre os problemas. Porque as pessoas estão com represado aqui com um sentimento de muito ódio. Então, para você conseguir desmobilizar essas pessoas, primeiro a gente precisa tirar essa... Às vezes a gente também vai com essa situação. Né? Então, uma das formas é a gente também fazer a nossa reflexão e pensar, eu tenho que dialogar com todo mundo, né? E fazer essa construção com todas as pessoas. Aí a Cristiane, né? Ela fala sobre essa dificuldade com o candidato. Como é que eu escolho o candidato? Né? Porque você olha para o candidato e você fala, não é possível que tenha um candidato desse. Né? Onde estou? Né? Aconteceu alguma coisa que eu não... o candidato que chega e fala umas barbaridades daquelas, você fala, não é possível que seja candidato a presidente da República. E a hora que a gente vê o horário eleitoral gratuito, então, aí que a gente se assusta mais ainda. É que tudo isso faz parte da democracia. No debate, teve um candidato que falou uma bobagem tão grande que o outro candidato falou, nossa, a democracia é uma delícia, né? Exatamente por isso, porque a gente tem ouvidos para ouvir, né? E a gente ouve todas essas bobagens. Mas aí que a gente tem que ter o cuidado. Tem benefício para ser candidato? Tem. Muitas vezes, você pode pensar em muitas coisas. Ter um candidato a presidente sempre ajuda a puxar voto para os candidatos a deputado. Se você não tiver candidato a presidente, você não usa aquele tempo
que é um tempo que está disponível, e recurso, dinheiro também que está disponível. Se você não lançar o candidato, você abre mão do tempo de televisão, abre mão do dinheiro que hoje tem, né? Então, lança qualquer candidato para você aproveitar aquele momento. Vantagem tem. Seria bom se elegesse esse candidato e depois você pudesse manipular o candidato que chega e fala, não, sobre economia eu não converso porque eu tenho um ministro que vai falar sobre esse assunto, né? Quer dizer, ele não é obrigado a conhecer todos os assuntos, óbvio que não, mas ele tem que ter o mínimo de conhecimento, porque é ele quem vai dar as ordens, né? Ele que vai ter que nomear o ministro e vai ter que cobrar do ministro, olha, isso que você está fazendo não está tendo resultado. Você jogar isso para os seus auxiliares, imagina depois, então, a hora que acontecer as coisas, né? Fala, não, mas eu não tenho responsabilidade, é ele que fez. É mais ou menos assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na escolha dos nossos candidatos. Eles têm que ter o comprometimento com aquilo que eles estão. Ele precisa ser preparado, né? Lógico que ele não é obrigado a ter uma formação superior, isso a Constituição não exige, mas ele tem que ter, no mínimo, discernimento daquilo que ele vai. Como é que você vai assumir uma coisa que você não tem condições? É como você ser contratado para ser CEO, ser o presidente de uma empresa. Se você não tiver capacidade, você não vai ser contratado, né? E nós estamos contratando um gerente, uma pessoa que vai cuidar do nosso país, que é extremamente difícil, uma extensão territorial enorme, né? E que tem os problemas todos, que a pessoa tem que ter vivência, tem que ter experiência, tem que ter sensibilidade para tudo isso. Então, você tem razão em relação a essa preocupação e a gente tem que ter efetivamente esse cuidado. E o Luiz fala sobre a questão dos financiamentos dos partidos, que é uma coisa complexa, eu já comentei um pouco sobre isso, mas, Luiz, a gente tem que pensar o seguinte, a democracia ela tem um preço, e você tem que ter formas de financiar, né? Eleições tem gasto e você tem que financiar isso. A gente tem que pensar qual é o melhor modelo. Se a gente pensar que a gente vai deixar para o candidato ou para o partido buscar financiamento nas empresas, por exemplo, isso não funcionaria. Nós vimos essa experiência e talvez a gente vá ter que, e por isso nós pensamos em fazer esse corte, e a gente vai ter que remodelar e talvez no futuro a gente volte com outros critérios, com limites. Tem algumas formas, né? Se a gente pensar como é que os países desenvolvidos financiam os partidos e candidatos. Financiamento de partido tem no mundo inteiro. Todos os países têm financiamento para os partidos. Para as campanhas, você tem países que permitem o financiamento público e outros que são só privados. Nos Estados Unidos, por exemplo, o candidato pode escolher se ele quer o público ou o privado. Ele escolhe. Se ele escolher o público, ele tem um limite e ele vai ficar com aquele limite. Se ele escolher o privado, ele vai poder receber e lá ele tem que comprar horário de televisão. Mas lá, nós trouxemos especialistas dos Estados Unidos para debater esse tema e eles apontaram todos os problemas que tem, e tem problemas tão graves como o nosso. Influência de empresas, de grupo empresarial, e agora uma influência mais grave ainda. Eles formaram o que eles chamam de PAC, que é um sistema onde grupos de pessoas arrecadam dinheiro e repassam para o candidato. E ali pode entrar dinheiro de outros países, que é o que aconteceu com o Trump. Dinheiro da Rússia, dinheiro da China, que ninguém sabe de onde veio. E aí a autonomia e a soberania do país está extremamente fragilizada e eles estão discutindo esse assunto, que efetivamente não dá para ser. Então, não existe um modelo perfeito. A gente tem que ir administrando e vendo como é que a gente chega num modelo melhor para evitar a influência do poder econômico, que coopta e pode comprar mandatos, como estava acontecendo com o nosso, e algum sistema que financie. Acho que o principal hoje é reduzir esses gastos, né, da campanha, e os partidos também. Eles têm que ter critério para gastar o dinheiro, não pode ser comprar casa, comprar helicóptero e avião, como acontece hoje, né? Tem que ser para gastos efetivos de formação, né, onde você vai formar os quadros que vão participar do partido. Isso tem que ser enxugado e tem que ser com um critério muito rigoroso no gasto das campanhas. Mas, efetivamente, é uma preocupação que tem. Quando você fala das bancadas, é o que eles chamam do BBB. Bancada da bala, da Bíblia e do boi, né? E outras bancadas, como a bancada da Bíblia, a bancada religiosa, que é um problema sério. A do boi foi a JBS, que foi esse escândalo todo, né? Da bala, não é só da bala, né? Porque aí são
os militares, aqueles que têm interesse na questão de segurança, e aí entram as empresas que financiam, que é um grande problema também, por exemplo, nos Estados Unidos. Quem financia a guerra tem um interesse enorme na composição dos congressos e também na presidência. E o poder sempre está sendo disputado, né, nessas coisas. Então, essa é uma preocupação que existe mesmo e que a gente tem acompanhado isso. Você tem, por exemplo, na Alemanha, como é que é o financiamento? O candidato, de tudo aquilo que ele arrecadar, ele consegue um valor do mesmo montante, ele consegue do poder público. Então, se ele consegue 1.000 euros, ele vai receber 1.000 euros. Tá? Para ter uma compensação e um equilíbrio. Obriga com que ele tenha que também conquistar as pessoas. Tem país que determina assim, você tem tantos reais para distribuir entre os partidos e as pessoas é quem vão indicar para qual partido que vai o recurso. Tem vários mecanismos que a gente estuda, pensa, mas com certeza nós não temos solução mágica, né? Porque tudo nisso tem gente, e onde tem gente, você tem dificuldade. E, por fim, a Regina perguntou sobre uma questão que é totalmente pertinente, que é quem vive na área rural ou quem vive na periferia, né? Os governos, normalmente, tendem a atuar de forma muito mais concentrada nos centros e deixa o povo que está na periferia, que está na área rural, sem atendimento, e isso traz mesmo um desalento e uma dificuldade. Mas eu te diria o seguinte, eu acho que a gente tem que ser otimista, não dá para a gente jogar a toalha, né? Se a gente jogar a toalha, disse assim, quem não gosta de política, deixa para quem gosta. Né? Esse é o grande problema. Então, não adianta dizer, eu não gosto, não quero nem saber. Não, a gente tem que se inteirar, acompanhar, e ser aquela pedrinha que vai lá para cutucar, olha, isso aqui não pode ser assim, você tem que fazer da forma adequada, fiscalizar, denunciar. Isso é a coisa que a gente mais faz, dá trabalho, mas é extremamente interessante, enriquecedor e dá resultado. Dá resultado. Então, o que a gente tem que levar para essas pessoas é a esperança de que a gente efetivamente pode fazer mudança. Quem anular, e isso é interessante, porque teve eleição agora no Tocantins, quem ganhou a eleição foi voto branco, nulo e abstenção. Então, se a gente pensar que não votar, ou não ir para o dia da eleição, a gente vai resolver alguma coisa, estaremos tremendamente enganados. A gente tem que escolher, o processo de escolha é um processo de aprendizado também, que a gente aprende, você vota numa pessoa, depois se arrepende, aí depois você muda o voto. Agora, só a eleição também não resolve. Né? Só a eleição não é a solução dos problemas. Por isso que tudo isso que a gente está dizendo, da participação, do acompanhamento, isso vai além da eleição. Você escolhe alguém e depois você tem que acompanhar aquele eleito, ver exatamente o que ele fez. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para escolher. Né? Porque a hora que a gente escolhe, você deposita ali as suas expectativas. E aí depois você vai ter que fiscalizar essa pessoa, cobrar, né? Se ela efetivamente está cumprindo aquilo que prometeu. Né? Então, esse é um processo que é um processo lento, mas também a gente quer ver resultado. A gente não quer esperar aquela história, não, meus filhos, meus netos, não, eu quero hoje. Né? Eu quero, na próxima eleição, na outra, eu quero ter resultado rápido, porque não dá para a gente ficar esperando. O meu futuro já está aqui, né? A barba já está ficando branca, as coisas vão andando. Né? E se a gente não atuar rapidamente, a gente não consegue avançar. Mas eu acho que a gente tem que levar a expectativa de que as pessoas podem fazer alguma diferença, se interessar. Agora, eu acho que o processo mais importante de tudo isso, que é a conscientização, tem a ver também com a educação. Né? A gente precisa investir na educação para que as pessoas tenham conhecimento. Conhecimento, ele nos traz a possibilidade de vislumbrar coisas novas, diferentes, e conhecer, e o conhecimento é transformador também. Né? Então, eu acho que esse é o processo que a gente tem que caminhar. O Luiz queria complementar. O índice de abstenção, de votos brancos e nulos, está crescendo muito pela falta de esperança que as pessoas acabam, a desesperança.
né? Mas nós temos que ser o propulsor para a gente ir estimulando as pessoas, os idosos, os jovens, precisam participar do processo para que a gente tenha a representatividade de todo mundo e que a gente consiga melhorar o processo eleitoral, mas não só o processo eleitoral será a solução de tudo. Tá bom? É o seguinte, me parece que todo esse processo de distorções da democracia, da corrupção, estão envolvidos fundamentalmente com a reeleição. Quer dizer, no Congresso todo mundo quer ser reeleito, então eles fazem tudo quanto é troca-troca para conseguir a reeleição. Não seria um ponto fundamental, é claro, além da educação, né? Educação colocada no ensino público, sei lá, tem que pensar em alguma forma sistemática de educar para a política. Mas não seria um ponto fundamental fechar nessa questão da reeleição? Diminuiria mais a corrupção, assim, de uma forma bastante sensível, eu acho. Mais alguém? Que nós vamos aí para o último bloco, né? Já está quase no horário de encerrarmos. Não sei se mais alguém aqui desse lado. Alguém mais? Vereadora quer ainda? Então a gente pode encerrar com essa última resposta. Se mais alguém ainda deseja falar. E desde já nós agradecemos, né, esse momento rico que estamos tendo aqui, né, de reflexão e de debate. Ok, obrigado. Então, Estorel, eu concordo que a questão da reeleição é uma situação realmente crítica. O que a gente discute nesse projeto é uma reeleição para o Executivo e 2 eleições para o Legislativo. De forma que no Executivo você não teria reeleição, voltaria o que era antes, e para o Legislativo 2 mandatos. E encerrou. Eu acho que isso ajudaria bastante. Mas volto a repetir que não é solução, também não é uma solução definitiva. Né? Eu acho que são pontos que a gente vai melhorando, que a gente vai tentando aprimorar. Isso, exatamente. Eu acho que a questão da educação é o principal, é o acompanhamento, sair da questão dos interesses pessoais, a conscientização do cidadão, né? Eu acho que é o exercício de cidadania. Eu acho que se a gente conseguir incutir nas pessoas a necessidade de exercício de cidadania, ele será a coisa assim mais importante que a gente pode fazer na vida. E assim eu concluo então essas palavras dizendo para vocês, como eu disse, eu sou um otimista de plantão. Eu costumo dizer o seguinte: a diferença entre o otimista e o pessimista é que o otimista vê a luz do fim do túnel, o pessimista vai lá e apaga. Então, o que eu espero é que a gente possa ser otimista, que a gente possa ver a luz no fim do túnel, que a gente possa caminhar em direção a ela, que a gente possa fazer transformações desde dentro da nossa casa, para a nossa comunidade e para o mundo inteiro, né, que a gente acaba... Hoje, a globalização nos permite isso, né? Então, são experiências que efetivamente a gente tem no dia a dia, que a gente consegue avançar, melhorar. Eu tenho certeza que volto hoje melhor do que eu cheguei aqui. Acho que essa troca de experiência é muito rica. Essa oportunidade é uma oportunidade muito boa. É sempre gostoso conversar com as pessoas, poder ver as experiências que as pessoas têm e o interesse que todo mundo tem em melhorar. Eu acho que todo mundo tem esse interesse. Às vezes a gente não está no foco adequado. A gente precisa ajustar o foco para a gente conseguir melhorar a nossa sociedade, né? Que muitas vezes tem um monte de problema, tem um monte de dificuldade, mas se cada um fizer, é mais ou menos como o passarinho que vai pegar água lá no mar para apagar o incêndio, né? Mas você não vai resolver o problema, não importa, eu vou fazer a minha parte. O que os outros fazem é um problema deles e eu tenho um monte de críticos, né? Eu advogo na área eleitoral, tem um monte de advogado que me critica porque eu defendo o fim do financiamento empresarial, isso diminui o dinheiro na campanha, eles ganham menos, né? Todos nós ganhamos menos, então isso faz parte do processo e acho que a gente está aí sujeito a críticas e a gente também tem que superar todas essas coisas e a gente aprende, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a paciência de vocês, esse debate inspirador e que a gente possa conseguir avançar e fazer
entregar um mundo melhor do que nós recebemos. Muito obrigado. Bom, quero deixar um agradecimento especial ao Estorel, ao Juan, que vieram até nós aqui na Escola do Legislativo, e assim está aberto para todos esses passarinhos que vão, né? Eu acho que multiplicando isso. E aí, muito especial mesmo, doutor Luciano, já conhecia um pouco do seu trabalho, mas olha, veio enriquecer aí a Escola do Legislativo, e estendo também o professor Josué, que tem sido um super parceiro, o conselho da escola, com a participação dele, representando a Unimep, e também a professora Eliana Berlato pela USP, tem nos dado aí bastante conhecimento e um respaldo, consistência nos conteúdos e nos formatos aí que nós temos trazido para a escola. E deixo o convite, entrem no site, a questão dos partidos políticos também está muito interessante com o professor Diego, lá da Federal da ABC, já foram, tem as pessoas que estão participando, já foram 2 dias, mas nós temos ainda agora quarta e sexta, e quem não assistiu os outros são temáticas, são alinhadas, mas dá para ter sintonia, e tem muito a ver com o conteúdo que a gente viu aqui, com as perguntas, então está aberto, um agradecimento a todos vocês, e principalmente ter feito a viagem só para nos acolher aqui numa segunda-feira à tarde. Tá bom? Muito obrigada. Esse é o site do MCCE, que vocês podem acessar, mcce.org.br. Dá para interagir, tem experiências, tem esse projeto que nós estamos tocando, Unidos contra a Corrupção, tem um monte de coisa aí, dá para trocar bastante experiência, tá bom? Obrigado. Tem alguém interessado em montar um grupo do MCCE das casas? Podia, eu acho que se a Unimep puder ajudar também, o ABIS, né? A OAB é parceira da escola, e a gente pode socializar o grupo aqui, se você quiser. Eu acho que se pudesse encabeçar com a OAB é muito bom. A gente podia, com a escola, professor Josué, falar com o professor Jefferson, com o doutor Jefferson. Eu estou tendo que trazer um conteúdo dele, né, dele e da outra faculdade que já assinaram a parceria, e nós não estamos sentando, eu falei com ele. Mas aí é uma boa ideia trazer ter um movimento aqui. Ele pode começar. Foi muito bom. Acho que foi muito boa a participação. É isso que tem que ter, né? Eu acho que muito bom. Muito obrigada pelo presidente. Vou falar lá.